Uma onda de emoções tumultuadas surgiu no coração de Klein quando ouviu Dan. Instintivamente, ele perguntou: por quê? Os Beyonders têm sérios perigos ocultos? Tanto que o judiciário interno da igreja e os Beyonders, que lidam com fenômenos bizarros, também são propensos a problemas? Dan entrou na carruagem e sentou em seu assento. Sua expressão e tom permaneciam os mesmos. Não é algo que você precisa entender. Nem é algo que você possa entender, a menos que se torne um de nós. Klein ficou mudo por um momento, depois do qual ele se sentou e questionou em um tom que era meio duvidoso e meio brincando. Se eu não entender, como é possível que tome a decisão de me juntar? E não se juntar significaria que Klein não poderia entender. Isto acabaria em um impasse. Dan Smith pegou o cachimbo mais uma vez, colocou-o contra o nariz e cheirou. Você provavelmente entendeu errado, um membro civil da equipe também é um de nós. Em outras palavras, enquanto eu me tornar um de seus funcionários civis, poderei entender os segredos relevantes, descobrir os perigos ocultos que afligem os Beyonders, e os perigos que podem ser encontrados, bem como considerar se quero me tornar um Beyonder futuramente? Klein organizou seus pensamentos e parafraseou o que Dan lhe contou. Dan sorriu e disse: sim, esse é o caso, exceto por um ponto. Você não pode simplesmente se tornar um Beyonder só porque você quer, porque toda a igreja será igualmente rigorosa neste aspecto. Seria estranho se as igrejas não fossem rigorosas. Klein satirizou silenciosamente, acrescentando que com um tom mais intenso associado a uma linguagem corporal mais forte. E os membros civis da equipe? Também deve ser muito rigoroso, certo? Não deve haver nenhum problema se for você, disse Dan com as pálpebras meio fechadas enquanto soprava o cachimbo com um semblante parcialmente relaxado. No entanto, ele não o acendeu. Por quê? Klein perguntou enquanto mais uma vez se debatia com dúvida. Ao mesmo tempo, ele brincou internamente. Então minha singularidade e Halo como um transmigrador são semelhantes aos vagalumes à noite, sempre tão brilhantes e notáveis? Dan abriu suas pálpebras meio fechadas, seus olhos prateados refletindo a mesma tranquilidade de antes. Em primeiro lugar, você conseguiu sobreviver sem a nossa ajuda em tal situação. Certas qualidades excepcionais não estão presentes em outros. Por exemplo, sorte. Pessoas de sorte são frequentemente bem-vindas. Vendo que a expressão de Klein havia ficado em branco, Dan sorriu levemente. Tudo bem, apenas trate isso como uma declaração humorística. Em segundo lugar, você é um graduado do Departamento de História da Universidade de Coi, e isso é algo que precisamos urgentemente. Embora um crente do Senhor das Tempestades, Leomi, pense em mulheres de uma forma repugnante, seus pontos de vista em relação à sociedade, humanidades, economia e política permanecem incisivos. Ele disse antes que talentos são fundamentais para manter uma vantagem competitiva e desenvolvimento positivo, um ponto que eu concordo plenamente. Notando que Klein estava franzindo levemente as sobrancelhas, Dan casualmente explicou. Você deve ser capaz de imaginar que muitas vezes encontramos documentos e objetos da quarta época ou de antes. Muitos cultos e hereges tentaram obter poder dessas coisas. Às vezes, eles podem levar a coisas estranhas e terríveis. Exceto pelos Beyonders em campos especiais, a maioria de nós não é boa com estudos, ou já passou dessa idade. Dito isso, Dan Smith apontou para a própria cabeça, e o canto da boca subiu um pouco como se estivesse zombando de si mesmo. Então disse: aquele conhecimento seco e entediante sempre nos coloca a dormir. Até mesmo sem sono não conseguem evitar. No passado, cooperávamos com historiadores ou arqueólogos, mas isso representava o risco de expor segredos e acidentes poderiam acontecer com esses professores e professores associados de outro modo não envolvidos. Assim, a adição de um profissional em nossa equipe é difícil de recusar. Klein assentiu de leve e aceitou a explicação de Dan. Com seus pensamentos em todo lugar, ele perguntou. Então por que vocês não, diretamente, treinam? Dan continuou. Isso me leva ao terceiro ponto, que é também o último e mais importante ponto. Você já passou por uma provação semelhante,
então convida-lo não viola a cláusula de confidencialidade. No que diz respeito ao desenvolvimento de outros, eu assumirei a responsabilidade se falhar. A maioria dos membros da nossa equipe e os funcionários civis da nossa equipe vêm de dentro da igreja. Depois que Klein terminou de escutar em silêncio, ele perguntou curioso: por que você é tão rigoroso em manter a confidencialidade? Espalhar as notícias publicamente para mais pessoas e aumentar a conscientização não diminuiria as chances de um erro semelhante acontecer novamente? O maior medo deriva do medo do desconhecido, podemos fazer o desconhecido se tornar conhecido. Não, a estupidez da humanidade vai além de sua imaginação. Na verdade, isso leva a mais pessoas emulando esses atos, criando mais caos e incidentes mais graves. Dan Smith balançou a cabeça e respondeu. Klein concordou e esclareceu. A única lição que os humanos podem aprender com a história é que os humanos não recebem lições da história, e estão sempre repetindo as mesmas tragédias. Essa famosa citação do imperador Roselle é de fato cheia de significado filosófico, concordou Dan. Imperador Roselle disse isso? Este transmigrador sênior realmente não dava aos próximos qualquer chance. Klein não sabia como dar seguimento às palavras de Dan. Dan virou a cabeça e olhou para fora da carruagem. A fraca luz amarelada das lâmpadas da rua se entrelaçava para mostrar o esplendor da civilização. Há um discurso similar dentro do judiciário das grandes igrejas. Esta pode ser a principal razão para a estrita confidencialidade e a proibição do conhecimento para pessoas comuns. Que é? Klein perguntou com seu interesse despertado, satisfeito em parecer estar espiando em segredos. Dan virou a cabeça, seus músculos faciais se puxaram tão levemente que quase não era visível. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas, até que tudo seja destruído. Depois de dizer isso, Dan suspirou. Além de orar por bênçãos e ajuda dos deuses, os humanos não podem resolver seus verdadeiros grandes problemas. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas. Klein recitou em silêncio, mas não conseguiu entender completamente. O que se seguiu foi o medo da incerteza que veio do desconhecido. Era como as sombras escuras formadas pelas luzes da rua lá fora. Na escuridão sem luz, parecia que havia pares de olhos de aparência insensível e bocas totalmente abertas. Enquanto o cavalo galopava vigorosa e agilmente e as rodas da carruagem puxavam o cavalo à frente, com a rua Cruz de Ferro à vista, Dan quebrou o silêncio de repente e convidou formalmente Klein. Gostaria de se juntar a nós como um membro civil da equipe? Na mente de Klein, surgiram vários pensamentos, tornando-o indeciso. Ele contemplou e perguntou: posso ter algum tempo para pensar? Como esse assunto tinha sérias implicações, ele não podia tomar a decisão apressada e imprudentemente. Sem problema, apenas me dê uma resposta antes de domingo. Dan assentiu e acrescentou. Claro, lembre-se de manter isso em segredo e não divulgue as informações sobre Welch a ninguém, incluindo seu irmão e sua irmã. Uma vez que isso seja violado, isso não só os trará problemas, mas você também terá que participar de um tribunal especial. Ok, respondeu Klein gravemente. A carruagem foi novamente mergulhada em silêncio. Vendo que eles estavam se aproximando da rua Cruz de Ferro e que ele estava quase chegando em casa, Klein de repente pensou em uma pergunta. Ele hesitou por alguns segundos antes de perguntar. Sr. Smith, que tipo de salário e benefícios um membro civil recebe? Esta era uma pergunta séria. Surpreso momentaneamente, Dan sorriu instantaneamente e respondeu. Não há necessidade de se preocupar com isso. Nossos fundos são garantidos pela Igreja e pelo Departamento de Polícia. Para membros civis recém-registrados, os salários semanais são 2 libras e 10 soli. 10 soli adicional como compensação pelo risco e pela confidencialidade. O que soma um total de 3 libras, o que não é pior do que um professor universitário confirmado. Depois disso, seu salário aumentará gradualmente de acordo com sua experiência e contribuições. Quanto aos funcionários civis, o contrato é geralmente de 5 anos. Depois de 5 anos, pode sair normalmente se não quiser mais ficar.
Só precisa assinar um contrato de confidencialidade vitalício e não pode sair de Tingen até que seja dada autorização. Se quiser se mudar para outra cidade, a primeira coisa que deve fazer é se registrar com os falcões noturnos local. A propósito, não há fins de semana e você só pode trabalhar em turnos. A todo momento, deve haver 3 funcionários civis em serviço e se você quiser ir para o sul ou a Baía Desi para férias, vai precisar organizá-lo com seus colegas. Assim que Dan terminou de falar, a carruagem parou e o prédio residencial onde Klein e seus irmãos residiam apareceu ao lado. Entendi, Klein se virou e desceu da carruagem. Ele parou ao lado e perguntou. A propósito, Sr. Smith, onde o encontro depois de tomar minha decisão? Dan deu uma gargalhada profunda e baixa antes de dizer. Vá até o abarcão de caça na rua Bezik e encontre seu chefe, Urai. Diga a ele que você quer contratar um pequeno esquadrão de mercenários para uma missão. O Klein perguntou confuso. Nossa localização também é confidencial. Antes de concordar em se tornar um de nós, não posso lhe contar diretamente. Certo, Sr. Klein Moretti, desejo-lhe um bom sonho esta noite também, Dan sorriu ao dizer. Klein tirou o chapéu e o saudou, observando como o ritmo da carruagem partindo gradualmente acelerava. Ele pegou seu relógio de bolso. Clique. Ele abriu e viu que era apenas um pouco depois das 4 da manhã. A rua estava cheia de uma brisa fresca e relaxante. A luz fraca e amarela das lâmpadas da rua iluminava os arredores. Klein respirou fundo e observou o silêncio profundo da noite à sua volta. O distrito mais movimentado e barulhento do dia podia ser tão sem vida e tranquilo à noite. Isto estava em contraste gritante com as observações silenciosas e a sessão da médium na residência de Welsh. Foi só então que Klein percebeu que a parte de trás de sua camisa de linho estava encharcada de suor, fria e úmida, sem seu conhecimento.